Oi, pessoal. Meu nome é Nicolas, eu tenho 16 anos e eu sou autista. Hoje a gente vai apresentar para vocês um vídeo de que eu tive um bate-papo com o Fábio Porchat. E eu hoje em dia faço teatro inspirado nele. E eu fiquei contente com a atitude dele, porque ele me chamou por causa que ele queria saber um pouco mais sobre autismo. Então a gente teve uma conversa e eu quero que vocês agora curtam o vídeo. Tchau. As pessoas acham que autismo é uma coisa só. Existem vários tipos de autismo. Existem. E eles são tipo 1 milhão de autismos? Tem grau? Como é que é? Bom, aqui no Brasil tem mais ou menos, acho que... Bom, tem milhões de autistas. Sério? Só que, tipo, o autismo ele é só uma síndrome, só uma. Só que também tem vários tipos. Tem outros tipos como... Tem autistas mais avançados, outros menos avançados, outros mais agressivos. E pode sabe? regredir? Você pode estar mais avançado e regredir, ficar menos... Pode. Isso os pais têm que educar mais, eles têm que desenvolver mais os filhos. Sério. E é fácil identificar? Como é que a pessoa identifica que é autista? É difícil, né, para um pai Bom, entender. aí é difícil, né, por causa que você tem que perceber quais são os comportamentos do seu filho, e aí você pode ver se ele é neurotípico. O neurotípico é não autista. E aí Então eu sou neurotípico. você é neurotípico. Olha só, nem sabia. Tipo, você tem que olhar direito pra ver se é autista ou não é. E você descobriram que você era autista logo cedo? Bom, acho que mais ou menos com 3 anos de idade a minha mãe descobriu. Quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo melhor. Mas tipo, os médicos falavam que eu não era autista, por causa que... É por isso que o livro que a minha mãe escreveu sobre a minha vida se chama Meu Filho Era Autista. O era está em letras garrafais, porque não é que o livro fala sobre cura, que eu sou ex-autista. Entendi. É porque está em letras garrafais, porque Mesmo, né? ela mesma falava que eu era autista, e os médicos não falavam e não queriam escutar ela. Olha só que loucura. É loucura, né? E você... E as pessoas não têm autismo... As pessoas não percebem, por exemplo, que você é autista, de cara. Bom, Na hora pra a você maioria não. Não. Eu já vi, acho que umas 6 pessoas falando assim, ó, elas me cumprimentam, oi, tudo bem? E aí depois, tipo, algumas me cumprimentam meio grosso, e aí depois a minha mãe fala, sabe, é que o meu filho, ele tem 16 anos, ele é autista, e a pessoa fala, ele? Não parece, Anitta. Porque parecer autista, a pessoa deve achar o quê? Que você tinha que ser meio louco. Tinha que ser meio doente, meio louco, Sei, bater com a meio cabeça na parede, retardado, é isso? Só que não é bem isso. Não é bem isso. Quer dizer, pode ter isso. Pode ter isso, só que De ser assim, mas não é. depende do tipo do autista. Olha, é diferente. E você sente preconceito das pessoas? Não sinto. Ao contrário. Muito ao contrário. Que bom, as pessoas são legais com você. Não é? Sim, elas são bem legais comigo. E tem alguma coisa, por exemplo, lembra quando você veio aqui a primeira vez? Lembro. Eu te dei um abraço, você falou Sim. uma coisa que eu achei muito legal, que você falou assim, o autista não gosta que abracem ele, mas eu gostei do seu abraço. Mas por que isso? Eu não sabia. Olha, quando eu vim ver a sua peça do Fora do Normal, eu tava muito ansioso pra vir, eu pedi pra minha mãe pra eu comprar os ingressos, só que tipo assim, tinha esgotado, e aí depois tipo, eu saí muito triste, eu saí com a cabeça baixa. Só que aí as bilheterias, elas ficaram meio que com dó de mim. Sim. E aí depois elas se esforçaram e aí conseguiram, aí eu entrei. E aí depois eu vi você fazendo a peça, aí acabou. Aí depois a gente falou para as seguranças para ver se eu podia falar com você. Tirar foto, essas coisas. Tipo, bem antes, porque já tava bem tarde, né? Pouquinho mais antes, sabe? E nós, como autistas, como nós não aguentamos de esperar, a gente fica bem que ansioso. Então tem um grau de autismo também, que eu É sou isso bem mesmo, que é o ansioso. Aí então, eu conheci você, né? Você é o meu ídolo. Aí depois
Eu tinha visto você, eu e a minha mãe e o meu pai, a gente viu você, aí tipo, meu coração já gelou. Aí depois o meu olho começou a encher lágrimas quase. Aí depois eu te entreguei aquela folhinha que era aquela lenda. Aí você falou, uma lenda, que legal. Mas olha, Nicolas, eu não vou ler agora, tá? Porque eu tô com os meus fãs, eu preciso ver eles, tá? Não vai dar tempo agora. Aí eu te dei um abraço e foi aí. Eu disse que eu não gostava, que os autistas não gostam de abraços, porque a maioria não gosta. Não gosta que toquem que muito, toquem, isso? Não... Porque dá um nervoso? Às vezes dá nervoso, às vezes incomoda, sabe? E é engraçado que o brasileiro é um povo que toca muito nas pessoas. Toca. Eu vejo isso porque quando eu percebo isso quando eu fiz na lipo. E aí eu não podia, ninguém podia me abraçar porque eu tava com muita dor. E aí as pessoas tocam muito. E aí, como é que você tá? Beleza, abraço, aperta. Você, pera, ai, calma que dói. E eu percebi como o brasileiro é um povo que gosta de mexer, tocar, pegar. E aí, como é que você tá? Isso deve ser meio tenso, não? Eu tive uma colega de escola que fez isso comigo. Eu tava com o braço dolorido porque eu tinha feito aquela vacina dos 15 anos. Sei. Aí depois eu tinha contado uma história pra ela de autismo que eu tinha na minha vida que chocou muito ela. Aí depois ela falou assim, mas como é que você conseguiu fazer isso? Bateu no meu braço, eu gritei na sala de aula e todo mundo ficou olhando pra ele. O problema não era nem o autismo, ele era dor do braço. Não, era a dor do braço. Mas não era o autismo, não. E as pessoas tocam muito. E a sua reação quando alguém, por exemplo, a pessoa não sabe que você é autista. Não. A pessoa vem e toca em você imediatamente sai, você retrai, o que acontece? Bom, eu fico bem que assim, as pessoas tocam em mim, aí depois eu tipo, meio que fico assim, oi, tudo bem? Você fica meio incomodado com aquilo ali. Tem um desconforto naquela incomodado. sensação. E eu soube que você há um tempo não falava. Não falava. Mas não falava porque não tinha vontade, não tinha... Bom, essa resposta é meio que difícil, mas eu não sentia muita vontade de falar, porque eu acho que eu tinha muito medo, por causa que quando eu tinha 3 anos, eu tive uma doença chamada púrpura de Renox-Schlein. Aí depois, Essa púrpura é pesada. É pesada, né? A minha perna tava sangrando muito, eu tava chorando. Aí depois, no dia seguinte, acho que eu me lembro um pouquinho. Pelo menos um pouquinho do dia e um pouquinho que a minha história que a minha mãe contou. Eu me lembro um pouquinho que eu fiquei meio que com medo, com trauma, e depois eu não falei durante 2 anos. Isso pequenininho. Pequenininho. Tá. E aí depois ela ficou se esforçando muito, ela chorou, ficou com medo. Aí os meus pais, eles me levaram para o shopping, né, o shopping de São Paulo, e depois eu fui para um carrossel. Aí depois eu estava passeando no carrossel, eu estava sorrindo, aí depois os meus pais torcendo assim, olha, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Tá, aí depois eu voltei para o mundo deles. E eu falei de novo, conversei com eles de novo. Não, nem conversar, né, mas pelo menos falar algumas palavras. Porque você é uma pessoa falante, supostamente. Você se força a falar para não voltar para aquele outro mundo, ou você já superou aquilo lá? Não, eu superei aquilo lá, mas eu converso mais para me desenvolver mais. Sei, mas se deixar, por exemplo, se você não ficar se forçando a isso, você pode regredir. E pode, por exemplo, não falar mais e não se comunicar com essas pessoas. Pode ter esse risco e eu não quero que aconteça isso de novo. Você gosta, então, de melhorar isso em você? Gosto. Isso é bom. E aí a sua relação com os outros autistas? Bom, é normal, só que, eu tenho vários amigos autistas de teatro, né? Eu tô fazendo aula de teatro até hoje, e aí eu vejo eles, a gente marca festas às vezes, só que, a relação é muito comum. Normal, né? Depende do autista. Claro, mas as pessoas devem imaginar que autista só anda com autista. Não é bem assim. Você pode andar com os neurotípicos, assim como eu, e aí você pode conversar, mas é a mesma coisa com o que você faz com o autista. E você quer ser o quê da vida? Eu quero ser fotógrafo. Fotógrafo. De alguma coisa específica? Tudo? Ou fotógrafo de bicho, fotógrafo de paisagem? Fotógrafo de paisagem. Paisagem. É bom que não tem ninguém pra tocar em você. Se for no meio da multidão, no carnaval, né? Bom, mas eu pretendo, quando eu crescer, eu pretendo morar no Canadá. Canadá. Porque eu gostei muito de lá, porque
porque eu tenho um youtuber que eu gosto de ver bastante no YouTube, que é o BRKS Edu. O BRKS Edu, ele faz vídeos sobre jogos, ele faz gameplays de Mario, Donkey Kong. Só que também ele tem um segundo canal que se chama Pequeno Sapeca. Aí ele mostra como é que é o café da manhã de lá, as paisagens de lá, os restaurantes de lá, os supermercados de lá, que tem várias guloseimas muito importadas que não tem aqui no Brasil. Sim, é isso que a verdade falava isso, pra comer guloseima. Também, mas eu acho que é mais por esse motivo. Aí pergunta, porque eu realmente não tenho conhecimento do autismo e acho que muita gente não tem, então por isso que deve ser uma coisa meio doida. Mas, por exemplo, para o autista é mais difícil aprender inglês, por exemplo? Olha, isso depende. Tipo, para você? Pra mim não é difícil. Sei. A minha mãe é professora de inglês. Isso ajuda um pouco. Isso ajuda. A minha também é. Só que, assim, eu já sei falar inglês, francês, e francês mais ou menos, né? Mas eu sou mais o inglês mesmo. Só que, tipo assim, se você não tiver déficit de atenção, isso vai ficar bem mais fácil de você aprender o inglês, mas se você tiver o déficit de atenção, pode ser um pouquinho mais complicado. Entendi. Eu tenho déficit de atenção. Você tem? Tenho. Você acha que esse é o seu maior problema, assim? Do autismo? Acho que é o autismo, eu acho. É o déficit de atenção. É o déficit de atenção. Mas você o que? Perde a... Você tá falando comigo aqui, daqui a pouco você tá olhando pro tempo? Às vezes. Mas assim, isso mais acontece comigo nas minhas salas de aula. Eu posso tipo, imaginar. o professor explica e depois eu viajo. Mas eu falo igualzinho com física, química, biologia, é a mesma coisa. Fico pensando no Mário. Então. Não, eu também era assim mesmo. Mas daí também tem isso. Na verdade, às vezes não é nem só o déficit de atenção, é só o seu assunto é desinteressante, né? Porque volta e meia, por exemplo, eu sou muito ansioso. Então, para ler livro, por exemplo, eu tenho que ficar muito concentrado. Sério? Porque senão eu começo a viajar também. Algumas vezes eu tenho que parar, deixa eu voltar, porque eu não entendi nada do que eu li. Eu só fui lendo e pensando em outra coisa. Aí tem que voltar e ler de novo. Tô lendo o livro agora que outro dia eu fiz 4 vezes isso. Sério? Eu terminei e falei, meu Deus, não tô prestando atenção. Ele de novo, eu falei, mas o que tá acontecendo comigo? 4 vezes eu tive que voltar e falar, não, peraí, para, olha, foca, vai. Aí eu li e consegui. Você vê, não é diferente. Eu entendo, mas posso te falar um negócio? Eu detesto ler livros. Por Eu já li 3 livros na minha vida, só que eu fui obrigado, né? Esse que é o problema. Por causa da escola. Então, quando você é obrigado a fazer, nada que você é obrigado a fazer, você gosta. Eu li por eu só ter visto as letras, mas eu não entendi nada da história. É isso, mas eu também, quando era pequeno, quando era mais pré-adolescente, assim, eu odiava ler também. Porque era obrigado, eu tinha que ler. Ninguém com 13 anos quer ler Vida Seca, ninguém quer ler O Curtir, isso é chato pra cacete. Mas quando você começa, se você é introduzido numa história mais legal, se você começa a ler, sei lá, se é um Harry Potter, se você começa a ler O Senhor dos Anéis, você começa a se interessar por um tipo de coisa diferente. Mas eu gosto mais de assistir os filmes do que ler o livro. Mas também é melhor de concentrar, né, quando você lê o filme. Não, você também tem que concentrar, não, né? sim, mas é mais fácil do que o livro. Mas é mais fácil do que o livro. Você olha as cenas e a história é bem mais interessante do que ler o livro, você só vê as letras e cadê as cenas? Não, mas eu vou te dar um livro que você vai adorar. Sério? Vou pensar que o livro que eu mais gostei na adolescência, eu vou te dar, você vai ler. Tá bom. Muito bom. E hoje você quer falar, a gente tem que falar alguma coisa pra câmera? A gente não tem que falar? Bom, olha só, eu vou te fazer algumas perguntas antes, pode ser? Pode, claro. Você está fazendo um filme agora, você já fez um filme que é o Entre Abelhas. Isso. Eu vi que era um filme de um tema um pouco dramático. Você fez um filme muito sério. Você fez um rapaz de 30 anos que ele tinha uma doença que não conseguia ver as pessoas. Eu olhei o trailer e eu vi, meu Deus, eu preciso ir com os meus pais, eu preciso ver esse filme. Eu gostei muito. E tem a ver com uma coisa de... Várias vezes eu tô almoçando no lugar, vendo meu celular, quando me dou conta eu já tô em casa. Quer dizer, eu paguei a conta, eu já saí do restaurante, eu andei até minha casa, cheguei lá, e eu não sei nem como é que eu fiz isso, porque eu tava tão ali naquele mundo, quer dizer, eu me fechei tão no meu próprio mundo, que eu não consegui ver as pessoas. E é um pouco o que está acontecendo hoje com as pessoas. E esse filme fala um pouco disso também. Cada vez mais a gente fechando num nível em que esse cara no filme começa a não ver mais ninguém. Ah, entendi. Na verdade, a gente tem que falar para as pessoas, para elas tomarem mais conhecimento do autismo, saberem, se informarem mais sobre isso. Verdade. Até para as pessoas poderem se relacionar mais com esse assunto, com esse tema e com as pessoas também.
Né? Porque você pode, por exemplo, ter um filho autista que você não sabe, que você acha que ele, tem problema, e na verdade não, ele tem um autismo e pode ser diagnosticado, pode ser resolvido. Isso é verdade. E tem cura para o autismo? Ah, não tem cura. Não, isso era por Isso não tem cura. Você nasce autista e você já é autista. Entendi. Não tem jeito, só que assim, eu nasci autista, alguns não gostam, mas outros gostam. Eu, por exemplo, gosto, eu tenho orgulho de ser autista. Legal. E você consegue, tanto é que você consegue se relacionar e viver no mundo tranquilamente. Exatamente. Com os Neurotípicos. Yes. Isso aí. Isso aí. São neurotípicos. E não, peraí, o autista é um neuro atípico? É um neuro... Não, Não, ele só é autista. ele só é autista. Entendi. É. E o que é exatamente o autismo? Ele é uma mutação genética, algum troço assim? Olha, isso é difícil de explicar também. Entendi, posso imaginar. É. Mas você sabe o que é, eu que não Sim, sei. eu sei. Não, é A que. pessoa vai se informar e ela vai ver. Sim, eu tô te explicando isso. Ah, então ótimo. Então todo mundo tem que ficar atento e ligado nisso. Tem algum site bom pra entrar? Pra ver, pra entender? Ou na internet? Procura na internet. Eu acho que sim. É? Tem como pesquisar no Google. Boa. O que você. Quer falar algum quiser. site? Quer falar alguma coisa? De algum lugar pra pesquisar? Alguma página? Tem o site da Anitta Brito. Olha aí. Site Pronto. que a minha mãe criou. Que chama Anitta Brito. É. É a Anitta com 2 T's? Não, a Anitta com um Um T T só, só. não é que nem a cantora. Não é. Anitta Brito. E o Brito com 2 T's? Não, também não. Não tem T nenhum, né, gente? Não Tá tem, onde não tem. só tem um T. Anitta Brito, Cada um. .com.br. Isso aí, beleza. Bate aqui. Afastado pra não ter abraço, pra você não ficar nervoso. Não vou ficar nervoso. Não. Valeu.